O calor parecia implacável, como uma ferida aberta no ar. João sentia o sol queimando sua pele, e cada passo parecia arrastá-lo ainda mais para o abismo da desolação. Era como se o deserto tivesse vida própria, uma força que o consumia devagar, sem pressa. Ele havia se perdido há 3 dias, e por mais que tentasse, não conseguia encontrar o caminho de volta. A última lembrança que tinha era da viagem de carro, quando o GPS começou a falhar e ele resolveu seguir por um caminho alternativo. Uma decisão equivocada, talvez. Agora estava sozinho, sem água, sem sinal de celular e com a sensação de que o deserto se fechava sobre ele como uma jaula invisível. Ele não era um aventureiro experiente e, se fosse sincero consigo mesmo, nem sequer gostava de viagens longas. Mas algo o havia atraído para aquele sertão árido, talvez a ideia de escapar da rotina monótona de sua vida na cidade. Ele queria provar para si mesmo que poderia enfrentar a natureza em sua forma mais bruta e selvagem. Agora, no entanto, as areias quentes e a imensidão vazia do deserto estavam testando seus limites de uma forma que ele nunca imaginara ser possível. O deserto do sertão do Cariri, no Brasil, não era como os lugares bonitos que ele costumava ver em documentários. Não havia areia dourada, nem palmeiras majestosas, como nas fotos de viagem. Ali, o terreno era seco, rachado, com vegetação escassa, e o calor era uma presença constante que parecia tecer a própria paisagem. João não havia visto uma alma viva desde o momento em que se afastou de seu grupo. Os poucos animais que ousavam viver ali eram rápidos e furtivos, quase impossíveis de ver. A cada passo que dava, o horizonte parecia se distorcer diante de seus olhos cansados. Ele se perguntou quantos mais sobreviveriam a esse tipo de ambiente sem as comodidades modernas. No início, havia tentado manter a calma, mas agora o medo começava a se infiltrar em sua mente. A cada novo passo, o deserto parecia se expandir, fazendo-o sentir-se menor e mais insignificante. Era como se ele estivesse sendo engolido pela terra, sendo parte de algo muito maior e mais antigo do que ele poderia compreender. As dúvidas começaram a tomar conta de sua mente. Será que ele teria forças para sobreviver? Estaria realmente perdido ou apenas se deixando enganar pela vastidão do lugar? O calor e a desidratação afetavam sua visão e raciocínio, tornando a realidade mais e mais difícil de distinguir. Ele sabia que deveria ficar calmo, tentar racionar sua água e energia, mas o instinto de pânico começava a assumir o controle. A solidão se tornava insuportável, e ele não conseguia mais distinguir o som do vento do murmúrio de sua própria voz, que, em momentos de desespero, começava a chamar por alguém, qualquer pessoa. Foi quando ele percebeu algo estranho no horizonte. Uma sombra distante, mas que parecia se mover à medida que ele se aproximava. Talvez fosse uma miragem, o reflexo do calor intenso sobre a terra rachada, mas algo em sua intuição dizia que não era apenas isso. João parou. Seus olhos se fixaram na forma que parecia ser uma estrutura, um objeto ou talvez uma presença humana. Ele não sabia dizer ao certo, mas sentiu que algo estava ali, à sua espera. Era como se o deserto, que até então parecia impessoal, tivesse decidido se comunicar com ele de alguma maneira. O que quer que fosse, estava tão distante, mas ao mesmo tempo tão presente. João respirou fundo, tentando se recompor, e decidiu seguir em direção àquela sombra, movendo-se com o que restava de suas forças. A cada passo que dava em direção ao horizonte, ele sentia uma estranha mistura de esperança e medo. O que era aquela sombra? Ele realmente poderia estar vendo algo real ou estava prestes a perder a sanidade? A dúvida pairava sobre ele, mais pesada do que a sensação de desidratação que já o dominava. O deserto parecia rir de sua fraqueza, como se o estivesse testando, empurrando-o para além de seus limites, apenas para depois retirá-lo de volta. Ele não sabia se estava indo para a salvação
ou para o abismo. Ele não conseguia se livrar da sensação de que algo o observava. O deserto não era um lugar que se podia confiar. Não era como as paisagens tranquilas que ele costumava visitar nas férias, mas um território perigoso que não perdoava o menor erro. E ele sabia que já havia cometido muitos. O sol estava começando a descer, o que lhe dava uma leve sensação de alívio, mas o cansaço o estava dominando. João sentia as pernas pesadas, os olhos lacrimejando devido ao sol inclemente e, principalmente, a sede. Ele havia perdido a conta de quanto tempo estava sem água. O último gole havia sido ainda no primeiro dia, e agora o ar parecia mais denso, como se o deserto estivesse prestes a engolir tudo o que ele era. Quando a sombra finalmente se aproximou, João parou, quase sem forças para continuar. A imagem estava mais clara agora. Mas o que era? Ele não sabia se deveria se aproximar mais ou se era mais seguro ficar onde estava. A sensação de ser observado se intensificava a cada segundo. Já se sentiu perdido em algum momento da sua vida, sem saber qual direção tomar? Como você lidou com a incerteza e o medo? Compartilhe nos comentários. O silêncio do deserto era absoluto, mas o ar estava carregado com uma tensão que João sentia fisicamente. Cada respiração era um esforço, cada movimento uma luta contra o cansaço crescente. Ele não conseguia parar de pensar sobre o que o havia levado até ali. O deserto não era apenas um obstáculo físico, mas também um reflexo de sua vida, das escolhas que havia feito. Ele pensou em sua rotina na cidade, no trabalho sem graça, nas amizades superficiais e no vazio que sentia por dentro. Talvez tivesse se perdido no deserto, mas, na verdade, já estava perdido muito antes disso. João era o tipo de pessoa que se via como alguém com o controle da situação. No trabalho, nas relações pessoais, ele sempre tinha uma resposta, sempre sabia o que fazer. Mas o deserto não oferecia respostas. Ele não podia controlar o calor, a sede ou a morte iminente que parecia estar se aproximando a cada passo. A ideia de controle era um eco distante agora, e ele percebeu que se sentia impotente pela primeira vez em sua vida. Aquela sombra que ele havia visto mais cedo parecia atraí-lo como uma promessa de algo mais. Algo que ele não sabia bem o que era, mas que, de algum modo, parecia o tirar daquela apatia que o consumia desde que começara a jornada. João nunca fora do tipo aventureiro. Na verdade, ele tinha optado por aquele destino isolado no sertão com a esperança de encontrar algo que sentisse falta. Um propósito, talvez, ou um significado mais profundo para sua vida. Na cidade, tudo parecia tão repetitivo, tão previsível, tão sem alma. Ele queria se encontrar, e a ideia de um deserto vasto, imenso e silencioso o atraíra como um antídoto para sua rotina estagnada. Mas agora, ali no meio do nada, ele começava a entender que talvez tivesse se enganado sobre o que realmente buscava. Ele não queria enfrentar a natureza em sua forma mais pura. Ele queria se encontrar, e o deserto, com sua imensidão e silêncio, era mais um espelho cruel de seu próprio vazio interior. Ele parou mais uma vez, deixando-se cair sobre a areia quente. A sombra parecia mais próxima, agora mais nítida, mas ainda assim estranhamente evasiva. Era como se ele estivesse se aproximando de algo que não estava totalmente ao seu alcance, mas que o chamava, sem explicação. Olhou para o céu, tentando se orientar, mas tudo o que viu foi a mesma vastidão sem fim. João começou a se lembrar de sua vida antes do deserto. A infância em uma pequena cidade no interior do Brasil, onde o sol parecia sempre brilhar com força, mas onde as pessoas também sabiam ser mais próximas, mais calorosas. Ele pensou nos pais, em como sua mãe sempre dizia para ele não se arriscar, para não sair procurando problemas onde não existiam. Mas ele tinha se afastado daquele tipo de vida. A cidade, as pessoas, tudo parecia sufocante.
Ele queria algo mais, uma experiência que o fizesse se sentir vivo novamente. Foi por isso que planejou a viagem para o sertão, para desafiar seus limites, para entender de uma vez por todas o que ele realmente queria. No entanto, o que ele não imaginava era que esse desejo de aventura se transformaria em uma experiência de desespero e que ele acabaria se deparando com uma realidade brutal. Ele não sabia se estava mais perto da salvação ou da destruição, mas de algo ele tinha certeza. O deserto estava se tornando uma metáfora viva de sua própria alma perdida. Cada passo agora era uma tentativa desesperada de seguir em direção à sombra. Mas, ao mesmo tempo, ele sentia uma certa dúvida, uma hesitação. O que se escondia por trás daquela silhueta? Ele temia que, ao chegar mais perto, se deparasse com algo ainda mais assustador. Não sabia se desejava respostas ou se o mistério era mais confortável do que a verdade que ele temia. Enquanto caminhava em direção à sombra, o sol finalmente começava a se pôr, e a escuridão trazia uma nova camada de incerteza. O calor abrasante começava a ceder, mas a noite no deserto era fria, implacável. João sentiu os calafrios começarem a percorrer seu corpo, um lembrete de que, mesmo sem o calor do dia, o deserto continuava a ser um inimigo. A escuridão lhe dava uma sensação de perda ainda maior. A cada passo, ele se afastava mais e mais de tudo o que conhecia. O que ele não sabia era que, ao se aproximar da sombra, estava também se aproximando de uma verdade que ele nunca imaginou enfrentar. Algo que mudaria para sempre sua visão sobre a vida, sobre o deserto e sobre si mesmo. Já se sentiu desconectado da sua vida, como se estivesse buscando algo, mas sem saber exatamente o que. Como você lidaria com o vazio e a dúvida? Compartilhe suas experiências nos comentários. O sol havia se posto completamente e a escuridão se abateu sobre o deserto, trazendo uma leve sensação de alívio, mas também de inquietação. A noite no sertão não era mais suave do que o dia. O vento frio cortava a pele de João como uma lâmina, e a umidade do ar, que antes parecia um fardo insuportável durante o calor, agora parecia uma piada cruel. Ele já não sabia mais há quanto tempo estava ali, caminhando em círculos, tentando encontrar algo que o salvasse. Seus pés estavam doloridos e suas roupas estavam coladas à pele, impregnadas com o suor e a poeira que haviam se acumulado durante as longas horas de caminhada. A sombra que ele havia seguido, uma figura distante no horizonte, agora estava completamente desaparecida. Ele se perguntava se tinha sido apenas uma ilusão, uma criação de sua mente perturbada pela sede e pela exaustão. O silêncio do deserto era total, sem nenhum som que pudesse confirmar sua presença, sem nenhum sinal de vida. Mas ele não conseguia deixar de pensar que algo ainda o observava, como se o deserto estivesse de alguma forma se divertindo com sua luta. João começou a sentir a sede tomando conta de seu corpo de uma maneira que ele nunca imaginara ser possível. Seus lábios estavam rachados e sua garganta parecia seca como o próprio solo que o rodeava. Ele procurou por mais água em sua mochila, mas ela estava vazia. A última gota que havia restado tinha sido engolida com desespero no início da tarde, quando o calor começou a ficar insuportável. Agora, ele sabia que o pior estava por vir. A sede era como uma pressão constante, apertando sua cabeça, tornando tudo ainda mais difícil de pensar e agir. O desespero começava a se infiltrar em sua mente. Ele tentou manter a calma, mas a realidade se tornava cada vez mais difícil de ignorar. Ele estava perdido, sem recursos e, mais importante, sem a garantia de que alguém o encontraria. A ideia de resgate parecia cada vez mais distante, como uma ideia absurda. Quem ousaria se aventurar por ali? O deserto não tinha piedade, e ele começava a entender o quão pequeno e vulnerável ele realmente era. Em um último esforço para encontrar algo que o guiasse, João começou a procurar por qualquer sinal de vida.
Talvez uma árvore, um arbusto, qualquer coisa que indicasse que ele não estava completamente sozinho. Seus passos estavam cada vez mais pesados e sua respiração mais irregular. O medo se misturava com a exaustão. Ele sabia que precisava continuar, mas seu corpo estava começando a protestar. Foi então que ele viu. Não era uma miragem, nem uma sombra distante. Era uma forma de vida, uma pequena árvore cujas folhas eram escassas, mas suficientes para oferecer alguma sombra. João avançou para ela, seu coração batendo mais rápido, não apenas pela esperança, mas também pela frustração de ter demorado tanto para encontrá-la. Ele caiu ao lado da árvore, deixando-se cair sobre a terra fria, respirando profundamente. Era um alívio momentâneo, mas ainda assim ele não podia parar. Não podia se dar o luxo de acreditar que estava salvo. Ao olhar para o céu estrelado, ele percebeu como tudo ali parecia insignificante. As constelações pareciam flutuar em um céu infinito, e ele, ali embaixo, era apenas um ponto perdido. Mas aquela sensação de vazio foi substituída por uma pequena chama de coragem. Ele sabia que não podia desistir. Algo dentro dele ainda queria viver, queria encontrar um jeito de sair dali. Enquanto o vento sibilava, trazendo consigo um frio cortante, João percebeu que o deserto estava ficando mais difícil a cada passo, mais impiedoso a cada hora que passava. Mas ele também sabia que, se queria sobreviver, teria que lutar, não apenas contra o deserto, mas contra sua própria mente. O medo estava se tornando um inimigo tão poderoso quanto a sede. Ele começou a questionar suas próprias decisões, seu próprio desejo de estar ali, longe da segurança e do conforto da cidade. O que ele buscava naquele lugar? A resposta vinha lentamente, à medida que o deserto parecia engolir sua energia. Ele não estava ali por aventura, não estava ali para desafiar a natureza. Estava ali porque, no fundo, sentia que precisava se perder para se encontrar. O momento de crise parecia estar prestes a chegar. Seu corpo estava em seus limites e sua mente começava a ceder. Mas antes que pudesse ceder completamente ao desespero, uma estranha sensação percorreu sua espinha. Ele não estava mais sozinho. Algo no ar havia mudado e ele podia sentir uma presença diferente. O que era? Um animal? Um espírito ou algo mais, uma sensação de que talvez o deserto ainda tivesse algo a lhe mostrar, algo que ele não compreendia. Já se viu em um momento de crise, onde seu corpo e mente estavam no limite? O que você fez para superar? Compartilhe sua experiência nos comentários. João mal podia acreditar que estava em pé. Seu corpo doía em cada músculo e sua mente parecia prestes a se desintegrar sob o peso do desespero. A sombra que ele havia seguido no início parecia um pesadelo distante agora, uma ilusão que o havia mantido esperançoso por mais tempo do que ele gostaria de admitir. Não havia mais uma estrutura no horizonte, não havia mais sombra para se agarrar. O deserto se estendia infinitamente, uma linha reta de nada, mas dentro dele algo mudava. O medo que antes o paralisava agora se misturava com uma raiva que ele mal reconhecia. Raiva de si mesmo por estar ali, por ter se perdido no próprio vazio, por ter acreditado que podia enfrentar o deserto como se fosse mais do que ele realmente era. João sempre foi do tipo que tentava esconder as fraquezas, que achava que, ao manter a compostura, poderia controlar o caos ao seu redor. Ele não sabia como lidar com o fato de que, naquele momento, o caos o estava dominando completamente. Os pensamentos de João se voltaram para sua vida antes do deserto. Como ele chegara ali? O que o havia levado a fazer essa viagem? Ele pensou na sua cidade natal, onde tudo parecia seguro e previsível. Um lugar pequeno, onde as pessoas se conheciam e a vida seguia seu curso sem grandes surpresas. Ele sempre soubera que não pertencia ali, mas ao mesmo tempo não conseguia imaginar uma saída.
Ele tinha uma carreira, um trabalho e sempre dizia a si mesmo que não queria ser mais um entre a multidão. Mas, na verdade, ele nunca soubera o que queria ser. Foi essa insatisfação que o levou a sair de sua zona de conforto, a tentar se provar para si mesmo. Ele pensou nas conversas com amigos antes da viagem. "Você está louco de ir sozinho para o sertão, João", disseram-lhe. Mas ele insistiu, acreditando que aquilo era exatamente o que precisava para se encontrar, para escapar de tudo o que o sufocava. Ele queria um sentido para sua vida, uma resposta. O deserto parecia o lugar perfeito para encontrar esse algo mais. Mas agora ele via que o deserto estava fazendo não era oferecer respostas, mas arrancar dele as camadas de ilusão que ele construíra em torno de si mesmo. João não sabia mais o que era real. Ele tinha começado a viajar para encontrar algo dentro de si, mas o que encontrou foi uma verdade desconfortável. Ele estava completamente perdido, não apenas no deserto, mas em sua própria vida. Ele tentou se lembrar de outras viagens que havia feito, de outros momentos em que acreditou que a aventura poderia resolver seus problemas. Mas nada parecia tão claro quanto antes. Ele olhou para o céu e se perguntou se alguma vez seria capaz de entender o que realmente buscava. O deserto havia removido qualquer fachada de controle que ele tentara construir, e agora ele estava confrontando algo muito mais profundo, a solidão de estar sozinho consigo mesmo. Enquanto caminhava, seus pensamentos começaram a se distanciar de sua própria luta pela sobrevivência. Ele começou a pensar nas pessoas que haviam ficado para trás, naqueles que se preocupavam com ele, que o amavam. Sua mãe, que sempre lhe dissera para tomar cuidado, para não se arriscar demais. Ele pensou em seus amigos, em como eles iriam reagir ao saber que ele estava perdido, talvez para nunca mais ser encontrado. O desespero se misturava com a saudade. Ele sentia falta de tudo aquilo que, em sua busca por algo maior, achava que havia deixado para trás. Mas o deserto não se importava com seus sentimentos. Ele continuava a empurrá-lo para frente, implacável. Ele percebeu que suas forças estavam se esgotando. Cada passo que dava parecia mais pesado do que o anterior. O medo de não sobreviver começava a tomar forma, mas ao mesmo tempo ele também sentia uma estranha sensação de libertação. Ele não precisava mais enfrentar a vida da mesma forma que antes. O deserto havia lhe tirado tudo, mas, paradoxalmente, estava lhe dando a oportunidade de recomeçar, de repensar quem ele realmente era. O medo e a raiva agora se misturavam com uma vontade de encontrar algo mais. A sombra que ele havia perseguido parecia não ter sentido, mas ainda havia uma presença ali. Algo no ar que ele não conseguia identificar. João sabia que a resposta não estava em fugir ou se perder cada vez mais na vastidão do deserto. A verdadeira luta estava em aceitar que ele precisava encontrar um equilíbrio, uma forma de lutar pela vida sem depender da ilusão de que o controle estava ao seu alcance. Ele não sabia o que o deserto lhe reservaria, mas uma coisa estava clara: ele já não era mais a mesma pessoa. Ele estava mudando, e talvez essa fosse a verdadeira razão pela qual ele se perdera ali. Você já se sentiu perdido em sua própria vida, tentando encontrar um propósito ou um caminho? O que você fez para superar esse momento? Compartilhe suas experiências nos comentários. O deserto parecia estar se fechando sobre João, como uma prisão invisível. Ele já não sabia quantos dias havia passado ali, mas a sensação de estar sendo consumido pela areia, pelo calor e pela escuridão, era mais forte do que nunca. Sua mente começava a se desfazer em fragmentos, os pensamentos se misturando, as imagens se distorcendo. Ele já não sabia mais se o que via era real ou uma alucinação provocada pela sede e pela exaustão. Tudo estava confuso, mas uma coisa ele sabia: a morte parecia cada vez mais próxima. Cansado, com os olhos pesados de sono e desespero, João tropeçou novamente nas pedras, caindo sobre a terra áspera.
Seu corpo estava fraco, seu rosto queimado pelo sol, seus lábios rachados. Ele não tinha mais forças para continuar, nem mesmo para pensar. O medo havia se tornado uma companhia constante, uma presença silenciosa que o observava de longe, esperando o momento certo para se aproximar. Mas naquele instante, algo mudou. Enquanto ele se arrastava pelo chão, um som distante alcançou seus ouvidos. Era suave, quase imperceptível, mas tão claro quanto um chamado. João levantou a cabeça, seu coração disparado. No começo, pensou que fosse uma alucinação, mas não. O som estava ficando mais forte, mais claro. Um tambor, batendo lentamente, como se alguém estivesse tocando em algum lugar muito distante, mas com uma precisão assustadora. Ele olhou ao redor, mas não viu nada. O deserto estava em silêncio, como sempre, exceto por esse som que parecia vir de algum lugar no fundo da vastidão. João levantou-se com dificuldade, sentindo o corpo pesar a cada movimento. Mas a curiosidade, algo que ele não sentia há muito tempo, o impulsionou para a frente. O tambor continuava, agora mais alto, mais perto. Ele não sabia o que aquilo significava, mas uma estranha sensação de urgência o fez começar a caminhar novamente, com o que restava de sua energia. Ele não se preocupava mais com o fato de estar fraco ou perdido. Ele só sabia que precisava seguir aquele som. À medida que ele avançava, a areia parecia se abrir diante dele, como se o deserto, até então tão implacável, estivesse cedendo algum espaço. Ele viu uma sombra à sua frente, uma figura se destacando na escuridão. O tambor parecia vir de onde essa figura estava e, de alguma forma, a imagem fez João se sentir menos sozinho. Ele não sabia o que estava vendo, mas havia algo naquela presença que o fazia se sentir em contato com algo maior do que ele. Quando chegou mais perto, a figura se revelou. Era um homem, um nativo, vestido com roupas simples, de pele escura e olhos penetrantes, que observava João sem dizer uma palavra. Ele não parecia preocupado com a presença do visitante inesperado, como se fosse natural para ele ver alguém perdido no deserto. O homem estava sentado com uma pequena fogueira acesa ao seu lado e um tambor na mão, que agora descansava ao seu lado. João ficou parado, sem saber o que fazer ou dizer. Ele estava tão cansado que não conseguia processar completamente o que estava acontecendo. Mas o homem apenas o olhou, sem expressão, e levantou a mão, sinalizando para ele se aproximar. A sensação de estranheza foi instantânea, mas uma sensação de alívio também tomou conta de João. Ele não estava mais sozinho. Alguém o havia encontrado. O homem não disse nada. Ele se levantou lentamente e apontou para o fogo. João, ainda atordoado e exausto, caminhou até a fogueira e se sentou ao lado do homem, sentindo o calor da chama que contrastava com o frio da noite. Ele olhou para o nativo, esperando alguma explicação, mas nada veio. O homem simplesmente voltou ao seu tambor, batendo-o suavemente com os dedos, criando uma batida ritmada e constante. João sentiu um misto de emoções, alívio por ter encontrado alguém, mas também uma sensação estranha de que algo muito mais profundo estava acontecendo. O tambor, o silêncio do deserto e o homem à sua frente criavam uma atmosfera que João não conseguia entender, mas ele sentia que estava prestes a entender algo que mudaria tudo. O homem continuou a tocar o tambor, e João se permitiu relaxar um pouco, fechando os olhos e ouvindo o som. Algo dentro dele estava se acalmando, mas ao mesmo tempo uma sensação de desconforto o invadia. Era como se o deserto estivesse finalmente lhe revelando uma verdade que ele ainda não estava preparado para ouvir. Ele não sabia o que aconteceria a seguir. O deserto não o havia deixado em paz até agora, e esse encontro estranho só aumentava o mistério.
Mas naquele momento João sabia que o que quer que fosse, esse homem, esse som e essa noite no deserto eram parte de algo que ele ainda não compreendia totalmente. Já passou por um momento em que algo ou alguém apareceu na hora certa, quase como se fosse um sinal? Como isso afetou suas decisões? Compartilhe nos comentários. O som do tambor ainda ecoava no ar, e João sentia-se em um estado quase de transe. O homem à sua frente não parecia ter pressa nem palavras, apenas o ritmo cadenciado que marcava o tempo de maneira hipnótica. A fogueira, que antes parecia insignificante diante da vastidão do deserto, agora era um pequeno farol de calor, um contraste com a imensidão gélida da noite. João, ainda atordoado e exausto, sentia o peso do deserto sobre seus ombros, mas o calor da chama e a presença do homem lhe davam uma sensação de alívio que ele não conseguia explicar. O nativo, que até então não havia dito uma palavra, agora parou de tocar o tambor e olhou diretamente nos olhos de João. Foi um olhar penetrante, mas não ameaçador. Havia algo em seus olhos, uma sabedoria silenciosa, algo que João não conseguia compreender. Ele não sabia se o homem o via como uma vítima do deserto ou como alguém que ainda tinha algo a aprender ali. O nativo levantou-se, lentamente, e João o observou com uma mistura de curiosidade e cautela. O homem caminhou até uma pequena bolsa de couro que estava ao lado da fogueira e retirou dela uma garrafa de água. A visão da água, fresca e reluzente sob a luz da fogueira, fez o estômago de João roncar. Ele hesitou por um momento, seu corpo pedindo por ela com uma urgência que ele não sabia mais controlar. O homem entregou-lhe a garrafa sem uma palavra, mas com um gesto simples que transmitia uma oferta de ajuda. João pegou a garrafa com as mãos trêmulas e deu um gole. A água estava fria, gelada até, e desceu em sua garganta com uma sensação de renovação. Ele fechou os olhos por um instante, absorvendo a sensação. Mas à medida que a água preenchia seu corpo, a dúvida também surgia. Ele olhou para o homem. O que ele queria? Por que o havia encontrado? Era uma coincidência? Um acaso do deserto? Ou havia algo mais? O deserto não era um lugar de bondade, era um lugar de provações, e ele não acreditava em milagres. Mas, ao mesmo tempo, a presença desse homem e sua ajuda repentina pareciam desafiá-lo a repensar suas crenças. Quem era ele realmente? E o que queria de João? O nativo não respondeu às suas perguntas não ditas. Ele simplesmente se sentou novamente perto da fogueira, como se tudo fosse normal, como se as regras que João conhecia não se aplicassem mais naquele espaço isolado. O homem parecia confortável ali, como se fosse parte do deserto, enquanto João, que já havia começado a sentir que o deserto o devoraria, agora estava mais consciente de sua fragilidade. Ele não sabia mais se estava sendo ajudado ou testado. O tempo passou. Mas João não se atreveu a falar muito. Ele sabia que precisava descansar, mas o som do tambor, que parecia ter se fixado em sua mente, continuava a pulsar em sua cabeça. Ele tentou se acomodar, mas algo o incomodava. A sensação de estar sendo observado, de estar em um lugar onde as regras eram diferentes, crescia a cada segundo. O nativo, que agora olhava as chamas da fogueira, parecia imperturbável, como se o deserto não fosse um inimigo, mas um aliado. João sentiu uma pontada de frustração. O que ele não entendia era como o homem conseguia manter tal serenidade diante da adversidade. O que o deserto significava para ele? Seria ele apenas uma parte do próprio deserto, alguém que havia se fundido com ele ao longo dos anos? João, incapaz de controlar a confusão em sua mente, se forçou a perguntar: "Você vive aqui?" A voz tremia, mas a necessidade de entender era maior do que sua cautela. O homem não respondeu de imediato. Apenas continuou olhando para o fogo. Depois de uma pausa que pareceu longa demais, ele finalmente falou. Sua voz era baixa, mas firme. "Eu sou o deserto. Ele me chama e eu o ouço.
João ficou em silêncio. A resposta não fez sentido algum, mas de alguma forma parecia verdadeira. Ele olhou para o homem tentando entender. O que ele queria dizer com aquilo? O deserto o chamava? Como alguém poderia ser o deserto? Não havia lógica nisso, mas algo dentro dele, uma sensação vaga, começou a fazer sentido. Talvez o deserto não fosse apenas um lugar físico, mas algo mais profundo, mais psicológico. Talvez o que ele estava vivendo não fosse apenas uma luta pela sobrevivência, mas uma jornada de autodescoberta, algo que ele nunca esperou enfrentar. A resposta do homem o deixava inquieto, mas também o forçava a repensar tudo o que sabia sobre si mesmo e sobre o que estava fazendo ali. O deserto talvez fosse mais do que uma prova física. Era uma metáfora para as questões que ele estava tentando esconder, para sua frustração, para sua busca sem fim por respostas. Agora, ele não estava mais apenas lutando contra a natureza, ele estava lutando contra si mesmo. Já se sentiu confrontado por algo ou alguém de uma forma que te fez repensar tudo o que você sabia sobre si mesmo? Como lidou com essa mudança? Compartilhe sua experiência nos comentários. A luz da fogueira tremeluzia enquanto o vento noturno soprou mais uma rajada, espalhando as cinzas no ar. João, agora sentado em silêncio, olhava para o fogo, mas sua mente estava longe. O homem nativo havia parado de tocar o tambor, e um pesado silêncio pairava sobre os dois, como se o deserto inteiro tivesse parado para observar. O peso da situação finalmente estava começando a pesar sobre ele de maneira diferente. Ele não estava mais apenas tentando sobreviver. Agora ele precisava entender o que aquele lugar queria lhe ensinar. João havia chegado ao fundo do poço, de alguma forma. Não apenas fisicamente, mas espiritualmente também. Ele sentia que até aquele ponto, sua vida havia sido uma luta constante contra o mundo, contra suas próprias inseguranças. Tudo o que ele procurava, as respostas, a compreensão de seu próprio propósito, agora pareciam estar mais distantes do que nunca. O que o deserto, esse lugar imenso e impiedoso, realmente queria dele? A simples sobrevivência não parecia mais ser o suficiente. Ele havia se perdido, sim, mas também sentia que estava em um processo de se encontrar. O homem nativo, que havia falado tão pouco, agora o observava de uma maneira que parecia ser a própria personificação do deserto. Ele não estava oferecendo respostas fáceis. Não estava tentando salvar João de sua dor ou de suas dúvidas. Ele parecia entender que o único caminho possível para João era atravessar o deserto por si mesmo, enfrentando seus próprios fantasmas. A mente de João estava confusa. Ele sentia o corpo pesado, mas sua mente parecia ainda mais sobrecarregada, tentando entender tudo o que tinha acontecido. Mas uma coisa estava começando a se tornar clara. O deserto não estava apenas desafiando sua resistência física, mas também forçando-o a confrontar quem ele era, por dentro. Ele olhou para o homem nativo, que agora estava de volta ao seu tambor, tocando um ritmo diferente, mais forte e mais intenso. E batida pulsava através de seu corpo, como se o próprio som fosse parte da terra. João levantou-se lentamente, ainda sentindo as dores do corpo. Ele não sabia exatamente o que o fazia dar esse passo, mas algo dentro dele começou a se mover. Ele olhou para o homem e disse com a voz firme, mas ainda tremendo de cansaço: "Eu não sei se consigo continuar. Eu não sei o que fazer daqui para frente." O homem parou de tocar o tambor e, pela primeira vez, se aproximou de João. Seus olhos estavam calmos, mas havia uma força neles que João não podia ignorar. O nativo colocou a mão em seu ombro, como se estivesse dizendo algo sem palavras. E foi ali, naquele simples gesto, que João sentiu a verdade de sua situação. O homem não precisava dizer mais nada. Ele não estava ali para guiá-lo diretamente. Ele estava ali para mostrar a João que a única forma de seguir em frente era aceitar a realidade do que estava acontecendo.
A experiência no deserto, embora exaustiva e brutal, havia lhe mostrado algo muito mais profundo. João olhou para o horizonte, onde as dunas de areia se estendiam sem fim. Ele havia chegado ali em busca de algo, mas o que encontrou foi muito mais do que ele imaginava. Ele percebeu que, muitas vezes, a verdadeira jornada não é sobre encontrar algo novo, mas sobre abandonar velhos medos e crenças que nos impedem de crescer. Ele estava perdendo a luta contra o deserto, mas, paradoxalmente, isso o estava levando a encontrar algo dentro de si que ele nunca soubera que possuía. Coragem para continuar, coragem para se enfrentar. O homem nativo o observava, e João percebeu que não havia mais desespero em seu peito. O deserto ainda estava ali e ele ainda estava sozinho em muitas maneiras. Mas pela primeira vez, ele não se sentia completamente impotente. Ele se levantou mais uma vez com uma nova determinação. Ele sabia que a jornada não estava terminada, mas agora, ao invés de temer o desconhecido, ele o aceitava. Ele sabia que o que quer que acontecesse dali em diante, ele teria que enfrentá-lo com a mesma força que o deserto havia começado a despertar dentro dele. A dor, a sede, o cansaço, tudo isso ainda estava lá, mas de alguma forma parecia mais suportável. O tambor, o som que antes parecia distante, agora estava dentro dele, como um ritmo que guiava seus passos. João se aproximou da fogueira, olhou para o homem nativo e sorriu, ainda sem dizer nada. Não era necessário. Ele havia encontrado algo mais do que apenas uma maneira de sobreviver. Ele tinha encontrado a força dentro de si para seguir em frente. Não sabia o que o futuro lhe reservava, mas estava pronto para enfrentá-lo. O deserto, de alguma forma, lhe havia mostrado o que ele precisava aprender. Agora, ele poderia continuar sua jornada sabendo que, independentemente de onde fosse, ele não estava mais perdido. Ele estava em movimento. Você já passou por uma experiência que o forçou a olhar para dentro de si mesmo e repensar suas limitações? Como isso mudou a forma como você encara os desafios? Compartilhe nos comentários. O fogo estava morrendo. Suas chamas mais fracas agora, como se o próprio deserto estivesse testando a resistência de João. Ele se levantou com mais confiança, sua mente mais clara do que nunca. O deserto, que antes parecia uma ameaça implacável, agora parecia ser uma parte de si mesmo. Ele sentia que o peso da areia e do calor não era mais tão opressor. Ele havia enfrentado a pior parte de sua jornada, não no sentido físico, mas no emocional. Agora, o que restava era simplesmente a tarefa de continuar. O homem nativo, que até agora se mostrara um mistério, mais como uma presença que guiava sem palavras, levantou-se quando João se aproximou. Não havia mais necessidade de palavras, apenas o gesto simples que indicava um próximo passo. O deserto, João sabia, não era um lugar de respostas fáceis, mas um lugar onde as perguntas mais profundas surgiam. Ele havia sido desafiado em todos os sentidos, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. E agora ele estava pronto para entender por que tudo isso estava acontecendo. Você vai continuar? O homem finalmente perguntou, sua voz grave, mas calma. João o olhou nos olhos, sem hesitar. Ele sabia que não poderia voltar para trás. A resposta que ele procurava não estava mais em encontrar uma saída do deserto, mas em continuar a jornada, com tudo o que tinha aprendido. Ele tinha mais do que apenas sobrevivência agora. Ele tinha uma nova compreensão de si mesmo, de sua força interior e, mais importante, de sua capacidade de seguir em frente, independentemente dos obstáculos. Sim, disse João, a palavra ressoando com um significado mais profundo do que ele poderia expressar em voz alta. Ele havia encontrado a coragem que faltava. Ele sabia que o verdadeiro teste estava em não desistir, em continuar caminhando, não importa quão distante fosse a linha do horizonte. O homem nativo assentiu, como se esperasse essa resposta, e deu um passo atrás, como se estivesse lhe dando espaço para fazer sua própria escolha.
O deserto não iria poupá-lo, mas João agora tinha a mentalidade de que ele era capaz de enfrentá-lo de frente. Ele sabia que sua jornada não estava apenas em se encontrar, mas em aprender a aceitar a incerteza, a dor e os desafios como parte do processo de vida. Ele não controlava o deserto, mas agora sabia que poderia controlar sua reação a ele. O homem nativo voltou a tocar o tambor. A batida lenta e constante preenchia o ar, cada golpe parecendo dar a João um ritmo a seguir, como se fosse uma batida do próprio coração do deserto. A presença do homem, que antes parecia distante e inatingível, agora parecia tão integrada ao deserto quanto as dunas e as pedras. Ele não era apenas uma pessoa, mas uma representação do lugar, da terra que desafiava aqueles que entravam nela. João, com uma nova sensação de foco, sentou-se ao lado da fogueira novamente. Ele observou a chama e o tambor, e então olhou para as dunas à sua frente. Havia algo no deserto que ele finalmente compreendia. A imensidão não era para ser temida, mas aceita. O deserto o estava moldando, não apenas como um campo de provas, mas como um espaço de crescimento. Ele não era mais apenas um homem perdido. Ele era alguém que havia encontrado um propósito, um motivo para continuar a jornada. O homem nativo, vendo que João estava pronto para seguir em frente, guardou o tambor e fez um gesto silencioso, indicando que era hora de partir. João, respirando fundo, sentiu a tensão em seu corpo, mas também a clareza mental que o acompanhava agora. Ele sabia o que precisava fazer. Ele estava pronto para enfrentar o último desafio. Você já se sentiu preparado para enfrentar algo grande depois de uma longa jornada, mesmo sem saber exatamente o que esperar? Como você se preparou para dar esse passo? Compartilhe nos comentários. Este é o momento decisivo de João. Ele está no auge de sua jornada, prestes a enfrentar o maior desafio. O que ele aprendeu até aqui, suas habilidades e a força interna que ele descobriu, tudo precisa ser posto à prova. O deserto, sua maior adversidade, representa não só a luta pela sobrevivência, mas também a jornada de autodescoberta que João percorreu. A tensão alcança seu ponto máximo aqui, com um evento que vai virar tudo de cabeça para baixo. O sol estava se pondo lentamente no horizonte, tingindo o céu de laranja e vermelho, como se o próprio deserto estivesse preparando o palco para o que estava prestes a acontecer. João sentia que algo estava prestes a mudar. A calma que havia encontrado nos últimos dias, a paz momentânea que experimentara ao lado do homem nativo, parecia agora ser apenas uma preparação para o teste final. Ele não sabia se estava preparado, mas uma coisa ele sabia: não poderia voltar atrás. Tudo o que ele havia aprendido até agora precisava ser colocado em ação. A resposta para o que o deserto queria dele, ou o que ele buscava dentro de si, estava ali, à sua frente. O homem nativo, sempre tão sereno e silencioso, agora estava em pé, observando-o de longe. Seus olhos pareciam estar mais atentos, como se o deserto inteiro estivesse esperando o movimento de João. O tambor que antes fora seu companheiro silencioso estava agora ausente, e o deserto estava mais quieto do que nunca, como se tivesse feito uma pausa para assistir àquele momento decisivo. Era como se o próprio terreno estivesse observando João, esperando por sua ação. João deu um passo em direção às dunas de areia, os pés afundando levemente na areia quente. O calor do dia estava começando a diminuir, mas ainda havia uma pressão invisível no ar, algo que o fazia sentir a gravidade do momento. Ele sabia que o deserto o havia moldado, mas agora ele tinha que moldar a sua própria história. Ele não estava mais apenas reagindo ao que acontecia ao seu redor, mas tomando o controle de sua própria narrativa. O vento soprou com mais força, e a areia levantou-se, criando pequenas tempestades que pareciam desafiar João. Ele se abaixou, cobrindo seu rosto com o braço, mas não hesitou.
Ele já havia enfrentado tudo o que o deserto lhe impusera até ali. A sede, a fome, o cansaço, o medo e até mesmo os momentos de solidão. Ele já havia passado por todos eles. O que o deserto ainda poderia fazer para impedi-lo? Quando ele olhou para o horizonte, percebeu algo. Era uma sombra distante, uma forma que se movia lentamente em direção a ele. Um animal? Outro ser humano? O deserto não era conhecido por acolher visitantes inesperados, mas ali estava algo vindo em sua direção. Seus instintos de sobrevivência começaram a agir novamente, mas ao mesmo tempo ele não sentia mais medo. Ele sentia curiosidade. A sombra se aproximou e João percebeu que não era um animal nem um viajante. Era uma figura humana, com um semblante tranquilo e uma postura firme. Ele não precisava olhar mais de perto para saber quem era, o homem nativo. Mas agora ele estava diferente. Algo na sua presença, na sua postura, era quase místico. Ele parecia menos um homem e mais uma representação do próprio deserto, algo que João agora compreendia mais profundamente. O homem não era apenas um guia ou um sábio do deserto, ele era o deserto. O deserto estava nele e ele estava no deserto. Sem uma palavra, o homem parou à frente de João e o olhou fixamente, mas sem pressa. João não sabia o que fazer. Ele sentiu uma onda de emoções, mas no fundo, uma certeza surgiu. Ele não precisava mais de respostas. Ele já as tinha dentro de si. De repente, o homem nativo estendeu a mão, e João percebeu o que precisava fazer. Ele não precisava mais questionar sua presença ou seu propósito. O deserto, o homem, a jornada, tudo fazia parte de um único ciclo. Ele se aproximou e, ao estender sua própria mão, sentiu uma energia quase palpável fluir entre os dois. Foi nesse momento que João entendeu a verdadeira lição do deserto. Não era sobre vencer ou conquistar. Não era sobre encontrar uma saída ou um propósito grandioso. O deserto não o havia desafiado para quebrá-lo. Ele o desafiara para que ele se reconstruísse, para que encontrasse dentro de si o que sempre havia faltado, a capacidade de se entregar ao que é, de aceitar a vida como ela é, com suas dificuldades e suas belezas. O vento parou, a areia se acalmou e uma paz profunda se instalou. João não sentia mais cansaço. Ele sentia uma serenidade que ele jamais imaginara possível. Ele não precisava mais lutar contra o deserto. Ele havia encontrado um novo caminho, o caminho de aceitar, de se entregar ao desconhecido, sem medo de falhar, sem a necessidade de controlar tudo. Ele olhou uma última vez para o homem, que agora parecia ser mais uma parte do deserto do que nunca. Não havia mais palavras entre eles, apenas uma conexão silenciosa, uma compreensão mútua. E assim, João deu o seu próximo passo. O deserto não era mais uma ameaça, era uma aliada, um espelho que refletia sua jornada interna, a busca por algo mais profundo do que ele poderia ter imaginado. Já enfrentou um momento em que precisou aceitar o que estava além do seu controle, sem saber o que viria a seguir? Como lidou com isso? Compartilhe sua experiência nos comentários. O deserto não era mais o lugar impiedoso e alienante que João conheceu no início de sua jornada. Ele não estava mais perdido, nem em sua busca por respostas externas, nem em sua luta interior. A vastidão das dunas, o calor sufocante, o silêncio esmagador, tudo isso ainda existia. Mas agora, para João, era apenas parte de um ciclo natural, algo que ele havia aprendido a aceitar, assim como aceitava a própria respiração. Quando ele deu o último passo, sentiu que não havia mais para onde ir, nem mais nada a temer. O homem nativo, que o guiara silenciosamente através do deserto, agora se afastava lentamente, como se estivesse retornando para o próprio corpo do deserto, desaparecendo nas sombras das dunas. João o observou até que ele se perdeu na distância.
Não havia despedidas porque não era necessário. A sabedoria que ele procurava estava em cada partícula de areia, em cada respiração que ele tomava. O deserto havia se tornado uma extensão dele mesmo. A jornada não havia acabado, mas agora João sabia o que fazer com ela. Ele sabia que o mundo além das dunas não era mais um lugar de pressões externas ou de expectativas. Ele se levantou, sentiu o vento suave no rosto e a terra firme sob os pés. O peso da solidão não o assombrava mais. Ao contrário, ele sentia um vínculo com a natureza, uma paz que nunca imaginou ser possível. Ele caminhou, e enquanto avançava, não pensava mais nas distâncias ou nas dificuldades. Ele sabia que o deserto havia sido um teste, uma jornada para dentro de si, e embora seu corpo ainda estivesse marcado pela dor da jornada, sua mente estava livre, mais leve do que nunca. O que o deserto o havia ensinado não estava apenas na luta pela sobrevivência, mas na aceitação do processo da vida, com todas as suas imperfeições e desafios. João, com uma nova perspectiva, seguiu em frente. A estrada à sua frente não era mais um campo de batalha. Era apenas mais uma parte de sua caminhada, agora guiada por uma compreensão mais profunda da vida e do próprio ser. Ele sabia que não importava onde fosse, o deserto, com tudo o que ele representava, estava com ele, dentro dele. Você já encontrou um momento em que a aceitação de algo fora do seu controle trouxe paz para a sua vida? Como isso impactou suas escolhas? Compartilhe nos comentários. Agora, a história de João chega a um fechamento, com ele refletindo a transformação que passou ao longo do deserto. O deserto não foi apenas uma provação física, mas uma jornada de autoconhecimento. A paz e o entendimento internos de João representam a verdadeira superação. Você já teve uma jornada que o forçou a olhar para dentro de si mesmo e questionar suas próprias limitações? O que aprendeu ao longo do caminho? A história de João no deserto é uma representação da luta interna que todos enfrentamos em algum momento da vida. Cada um de nós tem um deserto para atravessar, um desafio que parece impossível de superar. Mas como João, podemos encontrar a força dentro de nós para seguir em frente. Gostou dessa jornada? Então compartilhe suas reflexões nos comentários e conte-nos. Qual foi o maior desafio que você superou em sua vida? Como a aceitação e a superação mudaram a sua forma de viver? Estamos curiosos para saber como você encararia o seu próprio deserto.